Estamos nessa manhã aqui para podermos adorar o Senhor, meditarmos na sua palavra. Tivemos alguns minutos de atraso aí, alguns problemas técnicos, mas faz parte, né? Muitas vezes a vida nos apresenta situações assim, de nos deixar na mão. É o mesmo processo aqui também com a tecnologia, mas que Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Quero ler com você o Salmo 93, que diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios e o seu bramido, levantam os rios e o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Poder e majestade pertencem ao Senhor. Força e formosura no seu santuário, assim diz o salmista. Então, como é bom reconhecer que o que nós somos, o que nós temos, e que a misericórdia dele tem sustentado-nos a cada dia. Que você possa conosco nessa manhã entender isso, e que seja o propósito do seu coração, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero te convidar você a orar nesse momento, entregando diante do Senhor as nossas vidas. Quero orar por você, não sei que situação você tem vivido nesses últimos dias, mas eu quero dizer que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que guarda a tua vida, guarda a tua família, e que você possa entender isso a cada despertar desta manhã. Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é aquele quem traz paz ao nosso coração, um mundo tão barulhento, Pai. Que possamos nessa manhã descansar no Senhor, esperar no Senhor, depender totalmente do Senhor, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida de tudo aquilo que nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Que esses momentos que passaremos aqui, o Teu Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, trazendo paz, trazendo esperança e também tratando o nosso caráter. Este é o desejo e essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Tudo entregar ao Senhor, tudo, todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Se pedir uma forma de sucesso de vida, é entregando tudo ao Senhor. É assim que nós queremos cantar nessa manhã, uma oração. So
faz para você nessa manhã. Colocar tudo diante do altar. As coisas que são possíveis, as coisas também que são impossíveis aos nossos olhos. Entregar não somente as nossas áreas mais complexas da nossa vida, aquelas que normalmente a gente não consegue dar conta, mas entregar aquelas que muitas vezes nós não temos forças para poder lutar contra elas. Paulo diz que quando estou fraco, aí é que estou forte. Ele fala isso porque a sua força não estava no seu braço, mas estava em buscar o Senhor, em ter comunhão com Ele. Então não sei quais mudanças você almeja na sua vida pessoal, ou talvez até no seu coração, mas coloque tudo isso diante do Senhor, para que Ele possa cuidar de você. Bom, essa manhã nós temos um tema que traz, na verdade, tantas divergências. É um dos temas mais difíceis de lidar, porque, vamos colocar, envolve sexualidade. E a gente sabe falar sexualidade na igreja, falar sobre dinheiro na igreja é uma área muito melindrosa. Há pessoas que se negam até de ouvir falar sobre isso e discutir essas questões, que na verdade são triviais na nossa vida. A gente não pode se esquivar delas, nós precisamos tratar e lidar com cada uma delas. E nessa manhã eu resolvi falar sobre pornografia. Talvez você fale, não, mas esse tema não tem nada a ver comigo, nem com o que eu estou passando. Mas talvez esse tema possa ajudar a outras pessoas que você conhece, que talvez lidam com esse tipo de situação na vida. Nós vamos ver durante esses períodos que é um tema recorrente, não somente no mundo externo, mas também dentro da própria Igreja de Cristo. Faz parte do cotidiano porque faz parte do ser humano. E nós queremos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos fale nessa manhã. E o texto escolhido, na verdade, é lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Paulo escreveu aos Gálatas e diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O texto aqui de Paulo, orientando aos Gálatas, fala sobre diversas situações que humanamente nós carregamos como identidade do nosso ser. Nós somos pecadores, nascemos no pecado e não vivemos no pecado, mas a cada dia o pecado tenazmente tenta nos tragar, tenta nos levar e trazer armadilhas para que possamos ficar envolvidos nelas. E estudando essa palavra, estudando o texto aqui de Gálatas, eu quero somente começar os primeiros versículos. Na verdade, todos esses versos que eu li aqui são temas para várias mensagens. Mas o primeiro que eu quero discutir aqui com você e falar contigo é que uma das obras da carne Paulo fala, a prostituição. Prostituição que talvez nós encaramos como algo que de pessoas que fazem programas à noite, mas o termo prostituição aqui no grego quer dizer porneia, e a sua tradução no grego quer dizer pornografia ou algo pornográfico. Pornografia tem atingido muitas vidas e muitos lares. E, infelizmente, nesses últimos dias, há até um incentivo para que muitas pessoas fiquem em casa e consumam esse tipo de entretenimento para satisfazer os seus desejos carnais. E Paulo aqui, através desses versos, ele fala que as obras da carne, uma delas, que são várias, eu quero somente trazer uma nessa manhã,
é a prostituição, ou seja, a pornografia. Lembro que há 10 anos atrás, vamos colocar assim, para você ter acesso a alguma coisa que fosse pornográfico, você teria que ser maior de 18 anos. Hoje, infelizmente, há algo escancarado em todas as áreas, seja na mídia televisiva, seja nos jornais, seja através da internet. Antigamente, para uma pessoa, você que me escuta, que talvez tenha um pouco mais de 40 anos acima, assim como eu, para se ter um acesso a um material desse, você teria que ir até uma banca de revista. Hoje em dia está disponível a todos, e quando eu falo a todos é generalizado, a todos, inclusive a crianças, adolescentes, a homens, mulheres e a cristãos também. É preciso entender que essa questão da pornografia no meio, na sociedade em si, mas também no meio cristão, é um grave problema. Você tem uma ideia? Foi feita uma pesquisa que 30% das pessoas consomem materiais pornográficos. É algo difícil de entender. Quando nós adentramos para a área, para o plano cristão, para os evangélicos, vamos colocar assim, no Brasil não há esses dados bem claros, mas nos Estados Unidos, e aí eu gostaria que você prestasse atenção nisso, nos Estados Unidos, 60% dos cristãos, e aí você fala, mas homem tem acesso a esse tipo de material, mas mulher também tem. Então 60% dos cristãos que foram pesquisados nos Estados Unidos já tinham visto e tinham acesso a materiais pornográficos. Você vê como esse tema é tão melindroso de lidar, e muitas das vezes nós, como igreja, não queremos tocar nesse assunto, porque por um lado achamos que é constrangedor, talvez algo que possa ficarmos embaraçados com a situação, mas é um problema que nós precisamos encarar de frente. Não há como fingir que não está acontecendo nada, não há como fingir que essas coisas não afetam os nossos dias atuais. E é preciso combater e enfrentar esse tipo de situação. A pornografia diretamente ela acaba denegrindo não somente famílias, relacionamentos de namoro, de noivado, de cônjuge, mas também é algo que denigre o coração de Deus, é aquilo que distorce totalmente aquilo que é o princípio da palavra de Deus, é aquilo que na verdade nos afasta da presença de Deus. Nós veremos aqui que a pornografia é como se fosse um vício, e você e eu sabemos, uma pessoa que é viciada, ela tem grande dificuldade em largar os seus vícios. Mas como vencer a pornografia? Como conseguir sair dessa teia que muitas vezes envolve o coração do ser humano, envolve pessoas que muitas vezes são feridas por esse tipo de situação? Primeiro ponto, dá para se vencer a pornografia pela santificação. Lá em Tessalonicenses, Paulo escrevendo no capítulo 4, verso 3, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha, novamente Paulo falando sobre a prostituição, e eu quero ligar essa palavra mais uma vez no grego com a palavra prostituição como porneia, que é pornografia. Então ele fala que a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vamos colocar, que vos abstenhais da pornografia. Abstenhar é rejeitar, é abandonar, é renunciar. Então dá sim para poder, na verdade, vencer esses desafios que muitos cristãos enfrentam. Na verdade, não vamos colocar somente a esfera de cristão, mas a esfera da humanidade. A pornografia ela prejudica relacionamentos porque ela se torna vício. Uma pessoa hoje que tem acesso ao material pornográfico em várias escalas, hoje
ela talvez só passe uma olhadinha de 10 minutos. Amanhã, esses 10 minutos já fica insaciável e já quer mais 30 minutos. E quando ela se vê, ela se encontra numa total dependência de diariamente, constantemente, em qualquer lugar talvez, ter acesso. Porque pelo celular hoje nós temos acesso a esse material facilmente. Então eu preciso, na verdade, seguir os conselhos aqui que Paulo orienta, que a santificação é necessária para que nós nos abstenhais, eu vou usar o termo, da pornografia. Só abandonamos aquilo que é praticado. Então, se Paulo fala sobre abstenhais, ele fala renuncie, rejeite, abandone esse tipo de situação. Porque ele denigre não somente a esfera familiar, mas também ele vai contra os princípios da vontade de Deus. A pornografia ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus diretamente. É preciso tomar cuidado porque o perdão de Deus ele é para todos nós. Independente de qualquer situação que venhamos a fazer, Deus está prontamente a perdoar. Mas há relatos de pessoas que, inclusive cristãos, que muitas das vezes têm acesso a esses tipos de materiais, estão envolvidos nesse tipo de situações, e depois de praticar isso, pedem perdão a Deus, mas logo, posteriormente, em outra oportunidade, eles se alimentam novamente desse tipo de situação e desse tipo de material. Então, um dos processos, na verdade, para podermos estarmos rejeitando esse tipo de ação na nossa vida, no nosso coração, ou daquelas pessoas talvez que você conhece, é se santificar. E aí em Hebreus, Paulo também fala o seguinte, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o processo de santificação na nossa vida faz com que nós chegamos ao trono de Deus, à presença de Deus. E o contrário também acontece. A falta de santificação ela nos distancia de Deus. A falta de santificação ela cria uma barreira entre nós e o Senhor. Então ele fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Um dos processos de ter um relacionamento com Deus é se santificar. E aí é pagar o preço, porque a nossa vida diariamente nós precisamos e temos a necessidade de pagar o preço, de rejeitar algumas coisas, situações que muitas vezes aparecem importunamente diante de nós. Então, um dos processos para vencer a pornografia é a santificação, é se santificar. Mas também, no processo de santificação, uma das armas que nós conseguimos vencer a pornografia é buscando intimidade com Deus para resistir à tentação. Intimidade, na verdade, não é aquilo que muitas vezes nós atentamos na igreja. O processo de intimidade com Deus é algo que é diário, começa na nossa casa, no nosso lar. Certa feita Jesus fala sobre isso, que quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Então o processo de intimidade com Deus começa antes de chegarmos na igreja. Nós não conseguimos ter relacionamento com Deus de afinidade somente participando dos cultos no domingo ou uma vez na semana. Eu fiz uma pesquisa aqui no seguinte: a semana de segunda a domingo, vamos colocar, ela tem 168 horas. Se você vier no culto de doutrina na quarta-feira, ou seja qual dia da semana, lá você mais ou menos vai gastar 1 hora. Se você conseguir frequentar a escola bíblica, porque muitos não conseguem, você terá mais 1h30. E se pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor você conseguir participar do culto à noite, você vai ter mais ou menos 1h30 também. Então nesse total aí, você vai ter 4 horas de 168 horas de relacionamento com Deus. Vamos colocar que você só busca Deus nos cultos. Se a gente desfragmenta esses números,
isso dá 2,38% do seu tempo. Então, se você é uma pessoa religiosa, que cumpre os ritos religiosos, que vem na igreja durante a semana e os domingos, em meio a tudo isso, você terá usado do seu tempo todo na semana menos de 3%. E menos de 3% de relacionamento com Deus não dá nada. Porque, na verdade, a maior parte do tempo nós estamos na nossa correria, cuidando da casa, do trabalho, da família, diante de tantas coisas que muitas vezes nos afogam. E essas mesmas coisas que nos afogam, elas muitas das vezes temos a tendência a nos afastar de Deus se nós não temos relacionamento diário, se nós não temos uma vida devocional diária. E aí, vida devocional, eu falo de buscar a Deus em oração, em buscar a Deus em sua palavra diariamente. Assim como eu e você temos a necessidade de nos alimentarmos para termos saúde, há necessidade também de ter uma vida devocional diária para termos também saúde espiritual. Esses momentos de pandemia que nós estamos vivendo têm nos mostrado que quando a igreja, e aí eu falo igreja, o prédio, ela se ausenta, há necessidade dessa busca ser diária no nosso lar, nas reuniões familiares. Muitas vezes, eu não sei se você conseguiu fazer isso, espero que tenha conseguido, mas mesmo nesse momento de quarentena, pessoas que nem conseguiram se reunir em torno da palavra de Deus. Isso é muito triste, porque quando nós não temos essa prática, nós ficamos totalmente perdidos no tempo, não sabemos nem por onde começar. Por isso que essa pandemia ela nos fez olhar para o nosso relacionamento com Deus, identificar que isso faz parte também do processo de crescimento, de maturidade espiritual e num processo que você precisa fazer para poder se alimentar e se fortalecer na presença de Deus. Costumo dizer que para os momentos bons nós estamos todos preparados, mas para aqueles de adversidades, muitas vezes nós estamos despreparados. Então, quando você tem um relacionamento com Deus diário, de busca na palavra, de oração, isso na verdade fortalece o seu espírito, fortalece o seu coração, fortalece a sua vida. Isso é essencial para vencermos a pornografia. Isso é essencial para podermos vencer os desafios de relacionamento com outras pessoas. Quantas vezes nós falamos abobrinhas, falamos coisas que não edificam, pelo contrário, coisas que muitas vezes podem ferir o outro irmão, porque nos falta talvez, eu quero abrir uma aspa que você me entenda, não é dizer que você não tenha o Espírito Santo de Deus. Mas talvez falte em você, ou talvez faltem aquelas pessoas que não conseguem lidar, se encher do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quem toma parte do 99% da nossa vida é o Espírito. E nós matamos diariamente aquele 1% que é da carne, tentando brigar com nossos desejos e nossas vontades. Quantas vezes, eu quero te pedir perdão pelo que eu vou usar a expressão, quantas vezes você não teve vontade de mandar alguém para o caixa pé? É uma expressão que se muito usa, mas você fala, opa, e a sua língua refriou. E quantas vezes também nós não conseguimos segurar a nossa língua e nós vomitamos tantas palavras que, ao invés de edificar, denegriram, magoaram, machucaram outras pessoas. É preciso sentir do Espírito no nosso coração diariamente para vencer os N desafios da nossa vida, inclusive a pornografia. Aqueles que querem vencer essa, entre aspas, essa doença da pornografia, é preciso colocar diante de Deus essas fraquezas e essas limitações. Não caia no erro de achar que você talvez tenha lutado contra isso, é forte demais. Grandes erros na história nós cometemos porque achamos que somos fortes, iremos conseguir alguma coisa
pela nossa própria vontade, nosso próprio desejo de fazer. É preciso pegar essa bagagem das nossas fraquezas e mazelas que nós temos em áreas N da nossa vida e colocar diante do altar do Senhor, diante de Deus. É porque nele que nós encontramos forças para vencer os nossos desafios, que a cada manhã nos persegue. Paulo falava que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas aquilo que não prestava sempre estava diante dele. Aquilo que ele queria fazer era buscar a Deus, e era estar na presença de Deus, e era evangelizar. Aquilo era o desejo da sua alma, do seu íntimo, do seu âmago. Mas aquilo que a carne tentava constantemente fazer, muitas das vezes isso falava mais alto a sua vida. É preciso saber que nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, em todas as áreas da nossa vida, é preciso colocá-las diante do Senhor. É preciso ter intimidade com o Senhor e ter um relacionamento. Você não consegue ter um relacionamento de intimidade com alguém que você nunca viu. Você não consegue abrir o seu coração para uma pessoa que você vê durante talvez uma vez na vida. Há pessoas que estão na nossa caminhada cristã, aquelas que você sabe com quem pode contar. Falar os segredos, falar as suas dificuldades, as suas limitações. O relacionamento com Deus de intimidade é o mesmo processo. Nós precisamos criar esse hábito de ser íntimo do Senhor, de a cada dia poder colocar Ele como o nosso real amigo, como nosso Senhor, o nosso Salvador, mas aquele amigo também próximo, que nós nos relacionamos diariamente. Sobre intimidade, a Bíblia fala o seguinte, lá no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para que os tenha, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você sabe como eu que nós não contamos às vezes nossos planos e sonhos para qualquer um. Você na sua agenda aí, no seu hall de amizade, você conhece pessoas e tem pessoas que você abre o coração e fala dos seus projetos e fala dos seus sonhos. Por quê? Porque você tem intimidade com essa pessoa e tem um relacionamento com ela. Com Deus, funciona do mesmo processo. A palavra diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O primeiro passo para conhecer os projetos de Deus para mim e para a sua vida é ter um relacionamento de intimidade com Ele. É preciso colocar o Senhor como aquele amigo íntimo, próximo nosso, em que você pode falar tudo. E eu quero já ir para o final dizer algumas considerações finais para aqueles que muitas vezes têm a pornografia como algo insistente na sua vida. Primeiro, é possível vencer a pornografia. Primeiro ponto é buscar a Deus em oração e abrir o seu coração. Você chegar diante de Deus e rasgar o seu coração, assim como os profetas, aqueles do Antigo Testamento, os pais do Antigo Testamento faziam, rasgavam as suas vestes diante de Deus e caíam no pó, na cinza. É preciso rasgar o nosso coração diante de Deus. Deus, me ajude a lutar contra isso, me ajude a lutar contra esses desejos que muitas vezes denigrem o meu relacionamento, talvez com a minha esposa, com os meus familiares, talvez com minha namorada. É preciso, na verdade, colocar isso como prioridade, de buscar a Deus, de abrir o coração, rasgar o verbo, como muitos dizem, e colocar diante de Deus: Deus, eu sou limitado. É preciso reconhecer isso diante de Deus, mas reconhecer com sinceridade de coração, com arrependimento e não com remorso, porque o arrependimento e o remorso andam muitas vezes lado a lado. As pessoas que até naquele momento aparentemente se arrependem do seu erro, mas logo em seguida voltam a praticar novamente. Ou seja, não é muitas vezes o perdão, mas é o remorso, é o sentimento de culpa.
fez, não conseguiu, pelo peso do seu pecado, dizer, traído Jesus, então se enforca, se suicida, porque o perdão não tinha alcançado o seu coração, o remorso não tinha. Então eu preciso saber que, diante dessas limitações que o ser humano tem, é necessário colocar diante de Deus. Segundo passo, buscar a santificação. E buscar a santificação é evitar situações que levem a essa prática. Muitas das vezes, talvez você que fez ou conhece alguém que tem acesso a esse tipo de material, normalmente essas pessoas, há situações que elas ficam a sós e é aí que elas têm acesso a esse tipo de material. Então é preciso evitar esse tipo de situações que o coloquem em sinuca de bico. É preciso entender e analisar qual tipo de situação me levou a ter acesso a esse tipo de material. E uma vez sabendo disso, evitá-lo. Segundo ponto, para finalizar, de considerações, busque uma vida devocional diária, de leitura da palavra e oração. É preciso buscar a Deus em primeiro lugar. É preciso colocar a Deus como prioridade na sua agenda aí. Amanhã, segunda-feira, você deve ter uma semana corrida, assim como eu. E na sua agenda aí você precisa colocar, buscar a Deus em oração e na palavra. É isso que vai te alimentar o seu coração para que você possa conseguir vencer os seus desafios. Agora, se você não consegue vencer isso sozinho, busque a orientação de um pastor, de um conselheiro, de um amigo realmente crente. Porque talvez muitas vezes há amizades que, ao invés de você querer evitar o problema, pode te trazer um problema. Quantas pessoas talvez te ofereceram esse tipo de material para que você olhasse? Amigo da onça, né, como dizem, né? Então é preciso, na verdade, buscar, muitas das vezes, ajuda quando não se consegue vencer sozinho. Buscar um líder, buscar um pastor, buscar talvez um amigo próximo para poder vencer isso e abrir o coração. Olha, eu não consigo vencer esse tipo, eu estou viciado nesse tipo de situação de material. Em alguns casos, talvez até buscar a ajuda de um psicólogo, por que não? Mas há meios de sair desse tipo de situação e de vida. E eu quero finalizar aqui dizendo que mesmo que em algum momento da sua vida, ou no prezado momento, você tenha isso faça parte do seu cotidiano. Aí João, capítulo 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João aqui não fala que Deus nos purifica de algumas situações da nossa vida. Ele fala que nos purifica de toda injustiça. Toda é toda. Não é aquela, não há ali ou aqui, mas é toda injustiça. O Senhor nos oferece o perdão e nos purifica e nos faz de novo. O trabalho de acusação não vem da parte de Deus. Deus é aquele que oferece o perdão. Que uma vez perdoado, a Bíblia fala que nossos pecados Ele lança para o mar do esquecimento. O trabalho de acusação é do acusador, do nosso inimigo. O trabalho de Deus é oferecer perdão no seu coração. Mesmo que você tenha transgredido algum dos mandamentos do Senhor. É aquele que oferece perdão no seu coração, restaura a sua alma, restaura o seu vigor e pode retornar à caminhada livre dessas obras da carne, que a cada dia nós precisamos rejeitá-la tenazmente. Que Deus possa abençoar o teu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que talvez tenha travado essa batalha contra a pornografia, que Deus possa te fortalecer a sua vida, o seu coração. Se você conhece alguém que lida com isso, quem sabe você pode compartilhar esse vídeo. E é bom saber que em Jesus há solução. Para o Senhor não há nenhum tipo de situação que Ele não consiga resolver. Jesus é
aquele das causas impossíveis, onde muitas vezes nós não encontramos saída, é aquele que tem a melhor solução para você e para mim. Que Deus abençoe o teu coração. Nós vamos orar, quero entregar a tua vida diante de Deus, pedir que Ele te fortaleça o seu coração nessas limitações que, como seres humanos aqui na Terra, nós vamos vencendo diariamente. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Tua palavra diz que debaixo dos céus não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. E por isso, nós nos colocamos diante de Ti, rasgamos o nosso coração, rasgamos as nossas vestes. Como o salmista diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a tua misericórdia possa ser abrangente na nossa vida, tratando o nosso caráter, fortalecendo-nos a cada dia, para que os vícios que muitas vezes insistem em adentrar as nossas vidas possam ser dissipados no nome de Jesus. Que se fortaleça cada um daqueles que tem lutado contra esse vício. Que o Senhor possa abrir o coração, a mente, para que eles entendam que no Senhor eles possam vencer e se renovarem a cada dia pela fé e pela esperança. Sabemos que a nossa vida contra as obras da carne é uma vida diária de luta e de rejeição contra o pecado, mas que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer, porque quando estamos fracos no Senhor, aí é que estamos fortes. Muito obrigado por esse momento. Nós queremos agradecer ao Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o teu coração. Hoje é um dia muito especial para a Igreja Presbiteriana aqui de Bandeirantes. Hoje começa o nosso primeiro culto, depois de mais de 120 dias parado. Um dia que será marcado pela celebração, um dia será marcado pelo encontro de muitos irmãos que nós não estamos vendo. E que você possa, quando vir para cá, agradecer ao Senhor por durante esses 4 meses Ele ter sido o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele ter te ajudado. Muitos passaram pela doença e muitos alcançaram a vitória. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida. Então, já coloque-se diante de Deus e já comece desde já celebrar esse retorno à casa do Senhor. Assim como Israel ficou 40 anos exilado, quando retorna, há cânticos de júbilos em seus lábios. E que nessa noite o seu coração também possa se sentir abençoado por poder retornar aos cultos e celebrar a vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Que logo mais à noite, você que pode vir, venha, e você que não pode, que não poderá estar conosco, assista-nos pelo Facebook. Nós estaremos transmitindo como rotineiramente temos feito, mas que você possa escutar a voz de Deus logo mais às 19h30. Deus te abençoe, um bom domingo e até mais.